Sou Marcos César Danhoni Neves, sou físico, física pela Universidade Estadual de Maringá, mestrado pela Unicamp, doutorado em educação pela Unicamp e pós-doutorado na Itália, na área de educação científica. Eu era um leitor ávido do Júlio Verne, e o Júlio Verne, queira ou não, foi o motor aí, das minhas interrogações sobre o que era possível, viagem ao redor da Lua, viagem de balão, submarino, então essas coisas todas. E eu sempre fui um admirador também de um personagem brasileiro que era o Santos Dumont. Eu nasci numa época que foi uma época áurea para algumas das coisas que nós temos hoje, graças à tecnologia que foi desenvolvida naquela década em que eu nasci, década de 60, que foi a chegada do homem na Lua. Então eu me lembro até hoje, minha mãe limpando a casa e eu lá, criança, de 6 anos, eu me lembro até hoje as imagens do homem chegando à Lua. A televisão era aquela Admiral, uma televisão de época, e eu lembro aquelas cenas bem ruinzinhas, preto e branco, e aquilo era uma coisa que me emocionou. Eu falei, nossa, o que será? E aí fui atrás daqueles antigos atlas geográficos que tinham umas figuras de foguetes da década de 40 ou 50, tudo como seria o futuro, Então aquilo já me motivou ali. E quando eu estava entrando no ensino médio, eu decidi escrever uma carta para a NASA pedindo algumas fotos, mas em português mesmo, porque eu não sabia inglês naquela época. E obviamente mandei por algum endereço bem genérico que eu tinha achado em algum jornal, mandei. E depois de 3 ou 4 meses veio uma série de, um pacote imenso de fotos, tal. Então aquilo tudo ajudou a definir essa minha, eu nem chamaria de vocação, porque a vocação parece uma coisa que a pessoa nasce com isso, Então agradeço aos meus pais, que me deram esse gosto pela leitura, que foi uma coisa importante, meu pai para ir ao cinema e minha mãe à leitura. E apesar de todo o problema nas escolas, de ensino de física, de ciências, que é sempre um ensino muito aquém daquilo que a gente espera, eu lembro que quando eu sempre também gostei de saber sobre os grandes répteis, aquela coisa, por que desapareceram. E eu sempre entrava no outro ano esperando que naquele ano eu soubesse alguma coisa a mais e nunca havia uma disciplina, ou seja, na biologia ou na física mesmo, com o impacto de meteoros, que me respondesse a isso. Então, e foi ali por volta de quando eu estava fazendo o primeiro ano do ensino médio que eu decidi ser astrônomo. Falei, não, eu vou fazer astronomia. E aí li tudo que se podia sobre astronomia, escrevi para os lugares naquela época onde tinha o curso de graduação, que na época, se não me engano, era só o Rio de Janeiro, que tinha uma graduação, o Observatório do Valongo, na UFRJ. Falei, vou fazer. E me preparei esses 3 anos para ser astrônomo. Meus pais desencorajando, porque sabia que o mercado de trabalho era péssimo. Mas eu encasquetado com isso. E eu fiz o vestibular no Rio de Janeiro, despreparado, e não passei. Mas aí 6 meses depois eu fiz o vestibular de física na minha cidade, passei, mas eu ainda estava com a ideia de falar, não, vou esperar mais meio ano e aí eu faço o outro vestibular de astronomia. E assim foi feito. Passou-se mais meio ano, passei na UFRJ, só que eu já tinha 6 meses do curso de física. E aí entrei naquele dilema, eu estava indo bem no curso, falei, prossigo em astronomia ou prossigo em física? E eu lembro que eu escrevi para 2 observatórios, também às cegas, para me ajudarem na escolha. Falei, afinal, onde que eu vou? E aí, o tempo passando, nenhuma resposta chegando, até me alistei, porque precisava do certificado de alistamento militar, raspei a cabeça, toda aquela coisa que eu não queria fazer o regime militar, inclusive, que eu era contra. Eu sei que eu já tinha comprado a passagem rodoviária quando, há 2 dias do embarque, me chega a resposta do Instituto Astronômico e Geofísico da USP. E a resposta era mais ou menos assim: olha, Marcos, o campo de astronomia no Brasil é muito restrito. O campo parafísico ele é um pouco mais amplo, porque você inclusive pode fazer uma especialização, um mestrado, doutorado em astronomia posteriormente.
né? Então, é o que me bastou, né? Deixei o sonho de ser astrônomo adiado, né? E me graduei em Física pela Estadual de Maringá, né? No final de 83. E em 86 eu terminei o meu mestrado com uma tese em Astronomia e em Educação Científica, né? Que se tornou um livro pela Papyrus, que é o Astronomia de Régua e Compasso, de Kepler a Ptolomeu. A gente fazia uma inversão histórica para recuperar também a genialidade do universo geocêntrico. Por que ele funcionou por 2000 anos? Né? Então, essa é um pouco da minha trajetória. A gente vive hoje tempos muito diferentes, não é uma época muito diferente da minha, né? em que a informação na minha época, né, o sonho de consumo nosso era ter uma Barça, né, de ter uma enciclopédia britânica, né, de ter um calhamaço, né, de livros, né, que custavam muitíssimo, né? E hoje a informação está aí, né? Você abre, né, você liga um celular, você tem internet ali, né? Então, o que eu diria, né, para ouvir o coração, tem que ouvir o coração, né? Ao final, todo mundo vai ser alguma coisa algum dia, né? E o acaso determina muito as nossas escolhas. Nós sempre temos algum tipo de paixão. Então, alguma coisa, né, deve capturar a sua atenção, né? E é esse momento em que você tem a sua imaginação capturada, no meu caso, né, pela pisada do homem na Lua, né? Esse é um momento que se tem que explorar depois, né? Não é com amigos, com professores, né? Eu tive poucos professores, né, que me ajudaram nesse sonho ou pesadelo né, de escolher né, os meus caminhos, né? Mas existirão alguns professores bons que poderão ajudar você, né, com conselhos, né, dizendo talvez aonde eles erraram, né, onde você errar menos, né? Mas eu acho que é importante, né, ler, ver e conversar.